mais uma vez voltando, hoje fazendo um vídeo diferente, né? Comentando aí sobre a CACP, né? Então o que é CACP? É o Centro Apologético de Pesquisa. Bom, hoje então não será o nosso estudo, né, a série As Profecias para o Tempo de Fim, mas falar um pouco sobre o CACP, né, sobre o que eles pensam, né, sobre o que eles falam, sobre o que eles divulgam, né. Então, para entendermos um pouco sobre o CACP, significa centro, né? Centro de Pesquisa Apologético, né? Nada mais é do que se os irmãos for entrar lá no site deles, né? Os irmãos vão ver que eles falam muito, né? Julgam muito, né? Outras igrejas, outras denominações. Então eu resolvi fazer um vídeo especial, né? Sobre essa questão, sobre o CACP, e também deixar algumas posições, né, da Bíblia sobre esse argumentos que eles levantam aí, né? Inclusive até vídeo eles publicam, pregações, né, falando aí de igreja tal, igreja de fulano de tal. Então, quer dizer, os vídeos deles, né, os comentários deles são baseados, né, em julgamento, né, de outras igrejas, outras denominações, né. E eu quero, né, deixar um recado aqui através da Bíblia, né, através da palavra de Deus, né, sobre um grupo também na época de Cristo, né, os fariseus, que também tinha esse problema, né? Também tinha esse defeito com eles lá. Então eu gostaria de falar um pouco, né, sobre o centro apologético, mais conhecido como o CACP. Bom, meus irmãos, hoje eu não tô muito bom da garganta, mas esse meio... Mas graças a Deus ele nos levanta, ele nos dá força, né? Então, que Deus nos abençoe, né? Esse vídeo não é para falar mal, né, de nenhuma religião, né? Lógico, aqui não é a nossa... não é o nosso foco. O nosso foco aqui é levar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, né? Mas a gente poder também responder, refutar algumas teorias, argumentos levantados aí sobre igreja tal, igreja isso, igreja daquilo, né? Então, primeiro de tudo, se os irmãos for entrar lá no site do CACP, irmãos vão ver ali muitos vídeos, comentários, palestras que eles dão, né? Então eles oferecem até palestra, né, nas igrejas, falando sobre seitas, né? Então, quer dizer, é uma coisa absurda, né? Podemos dizer assim, é uma coisa ridícula, né? Eu nunca vi o Senhor Jesus Cristo fazendo palestra, né, em centro apologético dos judeus, dos fariseus, né? Então já começa por aí, né? A tremenda heresia, hipocrisia, né? Eu acho que nós temos como base a palavra de Deus. Então isso não passa de
de heresia levantado, né, por certas pessoas, né, que se dizem ter a verdade, mas na verdade não tem nada, né? Então vamos ler um pouco São Mateus, o livro de Mateus, capítulo 23, verso 25. Aqui está falando um pouco da história do escriba e fariseu da época de Cristo. E aí os irmãos vão poder acompanhar na Bíblia dos irmãos aí. Mateus capítulo 23, verso 25. Se eu não puder ler o capítulo inteiro é melhor. Mas eu vou só ler 2 versículos aqui, né? 3 versículos, só para a gente poder, né, colocar o nosso pensamento, que a Bíblia diz sobre esse respeito. Então esse grupo aqui que Jesus está direcionando são os escribas e fariseus, aqueles que eram rígidos na lei, né? Guardava a lei de Moisés, tudo, mas por outro lado, né, como diz Cristo, que eram como sepulcros caiados, né? Por fora uma coisa, por dentro, quando Deus ia ler o coração deles, via que estava podre, sujo, entendeu? Então é mesmo que uma pessoa querer ser crente fora da igreja, né? Dar um bom testemunho, mas dentro de casa, né? Xinga os filhos, espanca os filhos, espanca a esposa, né? Faz coisas erradas. Então é mais ou menos nesse sentido, né, que Jesus está direcionando aqui a palavra para os escribas e fariseus. Então Jesus diz assim, ó: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o interior do corpo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o seu interior do corpo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês por fora, parece justo ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Bom, meus amados, aqui então Jesus, ele fala com o escriba e fariseu. Sentava na cadeira de Moisés. Se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que eles colocavam as melhores roupas, né? Eles colocavam as melhores roupas, né? E dentro ali do templo, oravam em voz alta, querendo se mostrar, querendo que as pessoas olhassem para eles e dissessem: olha, esses aí são fervorosos, são cheios do Espírito. Mas na verdade o Espírito nem habitava neles. Por quê? Porque estavam cheios de imundícias, né? Cheios de coisas imundas dentro do corpo. Como que o Espírito Santo vai habitar dentro de um corpo sujo de sujeira, de hipocrisia, de maldade? Não tem como, né? Então esse grupo aí, essa organização CACP, Centro Apologético, né? Não são nada mais do que julgar as pessoas, né? Você vê ali, eles dão palestra, que eles falam ali sobre seita de Testemunho de Jeová, seita de igreja cristã, seita de igreja adventista, seita de igreja dos mormons, né? Irmão, acho que cada um é livre para seguir o que quer, o que acha, né? Eu não devo estar aqui criticando, apontando a igreja do irmão, né? Então eu não tenho esse direito. O único que tem direito é Cristo, e nem Cristo faz. Cristo, quando falou essas palavras para os escribas e fariseus, né? Por que Cristo falou isso para eles? Porque eles perseguiam Cristo direto ali, né? Julgava Cristo, condenava Cristo. É por isso que Cristo pegou e se defendeu. Falou: vós hipócritas, vocês querem ser limpo, senta na cadeira de Moisés, faz o que faz dentro do templo, mas vocês estão sujos, vocês roubam o templo, roubam as viúvas. O mandamento que diz honrar pai e mãe, vocês ensinam que não deve dar muito valor a essas coisas. Inventam mandamentos em cima de mandamentos,
e querem ser certo, querem ser justos perante Deus. Deus conhece o coração de vocês. Por fora, põe a melhor roupa. Fica aí gritando no templo, orando e falando um monte de coisa. Então o que acontece? Só que eles não estavam vendo que aquele que estava ali diante dele era o Filho de Deus. Era o Deus Filho ali que vê o coração, que sonda o coração do homem. Então quer dizer, querer julgar outras pessoas. Escriba e fariseu falava mal de outras pessoas, condenava outras pessoas. Pessoas para ele que não fosse da sua religião era imunda, era suja, sendo que eles próprios estavam sendo imundo, sujo. Jesus falou aqui, ó. Queria dar ordem para lavar a mão, não sei o que, mas por dentro estava cheio de imundícia, de coisa imunda. Então, quer dizer, o direito de julgar não é nosso, irmão. O direito de julgar é Cristo que julga. Né? Agora, eu queria falar que igreja tal é seita, que igreja, viu? É hipocrisia. É vergonhoso isso. Né? E fazem vídeos sobre igreja adventista, fazem vídeos sobre igreja Testemunho de Jeová, igreja dos mormons, igreja cristã. Quer dizer, é ridículo, vergonhoso isso. Né? Como que um centro apologético ele precisa, né? Que não passa de hipocrisia, né? E como Jesus fala aqui, vergonhoso, estão cheios de hipocrisia, de maldade, não passa disso. Entendeu? Aí quer ter o direito de julgar outras igrejas. Né? Agora eu pergunto, como que está aí a vida de vocês? A alimentação, o que vocês comem? O que você ingere no corpo? Né? Agora querer julgar outras igrejas, né? Então quer dizer, tipo assim, olhar, né? Olhar o rabo do outro, mas não ver o de vocês, né? Então quer dizer, é ridículo, vergonhoso isso, né? Centro Apologético CACP. Né? Então quer dizer, é uma piada, se torna uma piada isso. Né? Jesus olhar para os escribas e fariseus, Jesus dá vontade de rir, de hipócritas. Quer dizer, um bando de trapo de imundícia, sujeira. Né? Falando mal de fariseu, de samaritano, falando mal de não sei do que. Né? E sentava lá na cadeira de Moisés e queria ser o tal bambambam lá do templo. Jesus falou, vocês são hipócritas, são como sepulcros caídos. Estão cheios de imundícia, de ossos secos. Né? Fica aí esnobando um mendigo, fica aí esnobando um paralítico. Né? Então quer dizer, o Centro Apologético CACP não é mais do que isso, meus amados. De ficar julgando outras igrejas, chamando de seita, chamando de herege, né? E fala mal de Smith, fala mal de Ellen White, né? Aí fala mal de Leandro Quadros, fala mal de Ezequiel Gomes, fala mal de Paulo Sérgio, né? Sérgio Monteiro, Patrick aí, entendeu? Falando mal sabe? E fazem vídeo, pregações. Você já tá assistindo um vídeo lá, uma pregação lá deles, né? Aí o pastor mostrava o slide lá na tela, né? Aí todos começavam a dar risada, né? E eu quando eu comecei a ver esses vídeos aí, né? Aí eu deu vontade de rir, entendeu? Então quer dizer, o pastor fala, o chefe, né? Aí os outros vão tudo atrás, tudo rindo, dando risada. Na época de Cristo era a mesma coisa. Cristo falava, os escribas e fariseus começavam a rir, começavam a zombar, entendeu? Começava a dar gargalhadas, né? Então quer dizer, o diabo estava ali, meus amados, dando gargalhada, rindo, dando risada, debochando de Cristo, né? Aí quando eu comecei a ver esse vídeo aí, eu comecei a dar risada também, não porque ele estava falando mal. Eu falando mal, o diabo fala, todo dia o diabo está irado contra o povo de Deus. O diabo está irado, está lá em Apocalipse capítulo 14, capítulo 12, verso 17. O diabo vai fazer guerra contra os remanescentes de Deus. Então quer dizer, o diabo está furioso contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Né? E eu quando vi o vídeo, eu dei vontade de rir, porque é um absurdo.
né? O chefe fala, aí vai os outros atrás, né? Então, quer dizer, começa a falar tanto mal de igreja, de religiões, que se torna uma piada, né? As pessoas começam a rir, entendeu? Quer dizer, viver só de julgamento, julgando outras igrejas, denominações, né? Jesus fala lá em 1 João, lá no livro de João, capítulo 15, verso 10, se eu não me engano. Falei, se me amais, guardará os meus mandamentos, né? Aí eu pergunto, né? Quem está disposto a guardar os mandamentos de Deus? Vocês guardam? A alimentação está em dia, né? Ou só querem viver julgando as outras pessoas, né? João Paulo Martinez vive aí julgando, metendo pau, né? Esses dias tava lá também esqueço o nome dele lá, o Rafael lá no CACP também, né? Então, quer dizer, fica todo mundo puxando sardinha pros caras, entendeu? Então, ridículo isso, hipocrisia, né? Então Jesus está falando aqui, ó, escriba e fariseus, eles não entram no céu e não deixam os outros entrar, sabe? Fica falando heresia, falando mal de Deus das igrejas, levantando seitas, levantando vídeo, né? Levantando pregações de 1 hora, 2 horas, só falando mal de outras igrejas, né? Então, aqui as palavras de Jesus, hipócrita, né? Então, quer dizer, olhe primeiro, né? Olhe primeiro o corpo de vocês, como que estão, para depois julgar outras nações. E mesmo assim não tem o direito de julgar, porque quem julga é Cristo, e nem Cristo julga, né? Então ninguém nessa terra tem a moral de julgar, apontar o dedo pro outro e falar que está errado, que é seita. Ninguém tem moral, né? O único que tem moral é Cristo. E até Cristo, tendo moral, ele não faz, ele é humilde, né? Que exemplo, né? Esse é um exemplo impressionante. O exemplo de Cristo se todos seguissem aqui o exemplo de Cristo, eu acho que todos seriam santos, né? Porque Cristo é fantástico, o ensinamento dele é absurdo, entendeu? Agora o escriba querer bater de frente com ele, né? Querer ficar julgando as pessoas, julgar Cristo, né? Então, quer dizer, o CACP, né? Querer julgar outras igrejas, né? Então, quer dizer, é uma piada, é uma pura piada isso. Dá vontade de rir, dá risada, entendeu? Lá em 1 João, capítulo 2, versos 3 a 6, Deus fala assim, ó: aquele que diz que me ama, guarda os meus mandamentos, né? Aquele que diz que ama e não guarda é mentiroso. Então tá aqui, CACP, a prova, entendeu? A prova que o diabo persegue o povo de Deus está aqui, entendeu? Essa é a prova, né, de um fiel seguidor de Deus, que guarda os mandamentos de Deus. Ah, mas isso aí foi para o tempo de Israel. Não, isso aí são ideias de vocês, teorias, argumento de vocês. Não, se você ler lá, Deus fala: se me amar e guardar meus mandamentos. Se você diz que guarda, se diz que me ama e não guarda, é mentiroso. E aí? Quem que é mentiroso na história? Entendeu? Então, questão de estudar. Vamos estudar a Bíblia. Vamos ser mais humano, mais humilde. Tratar bem outras pessoas. Não ficar colocando coisinha na mente de um, na mente de outro. Jogando um contra a denominação, outro contra a outra denominação. Então é ridículo. Se você ama a Deus, guarda os mandamentos de Deus. Ah, mas eu guardo. Não, você não guarda. Você fica metendo pau aí, né? Na lei, no sábado, fica metendo pau. Deus está falando aqui, ó. Pô, você disse que guarda? Ah, eu guardo, tá. Então você guarda. Ah, não guardo. Guardo 9 só. Não, então você é mentiroso. A Bíblia fala. E lá em São Mateus, capítulo 7, verso 21. Vamos ler aqui, ó. É bom até que vocês vejam também. Mateus capítulo 7, verso 21. Né? E diz aqui, ó, nem todo aqueles que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi: nunca os conheci, afaste de mim, vocês que praticam o mal. Qual era o mal que os escribas e fariseus faziam? Era maldade no coração, né? Então, quer dizer, isso aqui está claro, entendeu? Não basta ficar falando mal de igreja, ficar profetizando, ficar falando sabe, em língua, retetê, diz que tem por aí, entendeu? Então não adianta. Se você não fazer a vontade do Pai, não adianta querer julgar outras nações. Só vai ser salvo aquele que faz a vontade do Pai. Entendeu? Então o que nós devemos fazer? Nós devemos o quê? Devemos ter humildade. Né? Devemos tratar bem outras pessoas. Não ficar falando mal de denominações, falando mal de igreja, falando mal de irmãos. Né? É ridículo, piada isso. Entendeu? Então dá vontade de rir de vocês. Entendeu? Você quer ser o certo, quer ser o santo. Né? Como diz Cristo lá, vocês são como um sepulcro caiado, cheio de imundícia, de ossos. Né? Então que o Espírito de Deus possa trabalhar no seu coração. Né? Muitos naquele dia vão falar assim: Senhor, mas nós não fizemos isso em teu nome. Jesus vai falar assim: olha, eu não conheço você. Mas como não? Mas nós pregamos a palavra de Deus, nós evangelizamos, nós fizemos cura, milagres. Jesus vai falar: não, eu não conheço. Você não fez a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do meu Pai? Está lá, João capítulo 15, verso 10. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Entendeu? E qual é o mandamento do Pai? É os 10 mandamentos lá de Êxodo 20. Né? Agora querer fugir dessa questão, dessa realidade. Né? 1 João, né? Capítulo 2, verso 3 a 6, de lá. Se você diz que me ama, guarda os meus mandamentos. Agora, se você diz que me ama e não guarda, então você é mentiroso. A verdade não está em você. Né? Então que Deus possa abençoar vocês. Né? Poderia falar até mais aqui. Ficar 1 hora falando. Entendeu? De CACP, de outras. Entendeu? Falando mal de igreja. Ridículo isso. Né? Então o que eu quero deixar aí para os nossos amados irmãos, né? Nossos amigos aí do canal YouTube, né? Que possamos ter a humildade de Cristo, né? Possamos amar outras pessoas, não é ficar condenando. Uma igreja universal é isso, a igreja da Assembleia é isso. Não, né? Temos que pregar a palavra de Deus para ele, não ficar chamando de seita, de herege. É ridículo isso, né? Então que Deus abençoe vocês, né? Pessoal do CACP, pessoas que seguem vocês, pessoas sinceras de corações, né? Acreditam no que vocês falam, no que vocês pregam, né? Mas procure informações, procure fontes primárias, procure estudar a Bíblia, história, né? Para depois tirar uma conclusão. E mesmo assim não levantar argumentos, vídeos, ficar fazendo vídeos falando mal de outras denominações, outras igrejas, né? Qual é o nosso caminho verdadeiro? É a palavra de Deus. Deus é o nosso único caminho, meus amados. Você que está aí sentado do outro lado, está ouvindo, estou aqui metendo o pau em nenhuma igreja, estou falando mal. Eu estou falando de pessoas que se levantam julgando outra igreja, como a CACP, Centro Apologético. Entendeu? Os caras se dizem teólogo, apologista. Apologista de falar mal dos outros. Então, quer dizer, é uma piada. Entendeu? É que Deus abençoe vocês. Né? Vocês que são sinceros aí, acreditando no Centro Apologético. Estude mais a palavra de Deus. Pesquise. Né? Antes de tirar conclusões erradas, conclusões falsas, né? Porque senão nós vamos acabar tendo ódio no coração, né? De irmãos irmãos sinceros, né? Que estão lá na Assembleia,
na cristã, na universal, pessoas sinceras que estão lá crendo naquilo que são ensinadas, né? O Espírito de Deus vai trabalhando aos poucos no coração das pessoas. Não precisa eu e você apontar a igreja. Não. Quem aponta é Cristo, nem Cristo faz isso. Então que Deus abençoe vocês. Que o Espírito de Deus toque no seu coração. Que o Evangelho não é assim que se prega, né? Reveja aí a história, os conceitos de vocês, né? As doutrinas, alimentações, entendeu? E depois leve a outras pessoas a palavra de Deus, né? Então que Deus abençoe vocês, meus amados. Que Deus abençoe vocês. E aqueles que estão ouvindo também aí a palavra de Deus também, possamos estudar a Bíblia, meus amados. A Bíblia é o nosso regra de fé que nós temos, é a Bíblia. Então que Deus nos ajude e nos abençoe. Possamos separar tempo para estudar com Deus. Separar tempo para meditar na palavra de Deus. Só assim podemos ter sabedoria. Só assim nós vamos o quê? Nós vamos ter conhecimento. Saber o que é errado, o que está certo, o que está errado. Estudando a palavra de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Deus fala lá em 1 João. Aquele que me ama guarda meus mandamentos. Aquele que estão disposto. Por quê? Porque o inimigo está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E o que está lá nos mandamentos de Deus? Os 10 mandamentos. Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não fazer imagem de escultura, não adorar ídolos. Esses são os mandamentos de Deus, né? Guardar sábado. Isso está lá no mandamento de Deus. Ah, mas eu guardo 9, não, mas lá está 10, tem que guardar 10. Então, se você ama a Deus, você guarda. Deus está falando lá, 1 João capítulo 2, verso 3 a 6. Então que Deus te abençoe, Deus te guarde. Deus nos dê cada dia sabedoria. Não ficar levantando vídeos, pregações, chamando outros de seita, outros de herege. Entendeu? É um ridículo. CACP, acorda. Acorda para a vida. Né? Como diz Cristo aqui, ó. Entendeu? Vocês querem ser isso, querem ser aquilo, mas são como sepulcros caiados. Cheios de toda sorte de imundícia. Entendeu? Por fora é uma coisa. Fazem pregações, vídeos. Mas por dentro está cheio de ossos. Né? Acho que quem julga, a vingança pertence a Deus. Não é nós que devemos julgar. Então que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe cada um de nós também. Né? Então esse vídeo não é para falar mal. Não, esse vídeo é para alertar. Né? Isso aqui é ordem de Jesus, que nós não devemos julgar outras pessoas. Né? Então, primeiro, o que Jesus fala lá, você olha o seu irmão, mas não vê a trava que está no seu olho. Né? Então, as pessoas querem julgar outras pessoas, mas não vê a trava que está no olho, não vê o rabo. Entendeu? Então, é fácil apontar outros defeitos. É fácil apontar outra pessoa. Mas quando alguém aponta, né, aí a pessoa não gosta. Né, então é ridículo. Deixe Jesus fazer a obra. Deixe Jesus jogar. Deixe Jesus tocar em nossos corações para levar a mensagem a outras pessoas sinceras de outras igrejas. Mas cada um tem o direito de estar na igreja que se sente bem. Né? Então cada um tem o direito de estar onde quer. Então que Deus nos ajude e nos abençoe. Um grande abraço pessoal do CACP, os irmãos aí, sinceros. Né? Um grande abraço a todos aqueles também que estão assistindo esse vídeo. Né? Você é a coisa mais linda que Deus tem. Deus quer que você conheça a Bíblia, a verdade. Quer que você se levante como juiz para julgar. Não.
Deus quer que você seja servo, um conhecedor da palavra de Deus. E Deus tem um plano especial para você. Hoje é o dia, hoje é a hora. Se você ouvir da voz de Deus, não endereçais os vossos corações. Que Deus abençoe, que Deus te ajude e Deus te abençoe. Um grande abraço a todos vocês. Amém.